Muito boa noite. Vamos à análise dos temas que têm marcado os últimos dias e vamos começar por falar daquele caso dos corpos de uma mãe e de uma filha que foram encontrados em casa, na Trofa. Elas estavam desaparecidas há vários meses. Isto é mais um exemplo da falta e das consequências da falta de laços comunitários? Sim. Muito boa noite a todos. Queremos falar do assunto, não por uma questão mórbida de estar a explorar esse sentimento, mas para sublinhar o que acabou de dizer, exatamente isso. Ou seja, nós estamos a ter cada vez mais casos repetidos, de norte a sul, no interior, no litoral, nas cidades, de concidadãos nossos que morrem abandonados nas suas casas, sozinhos ou com outros familiares, como já não é a primeira vez, e em que passam meses, muitos meses, demasiados meses, em que não há a rede de vizinhança, a rede de boa vizinhança, a rede comunitária, a rede familiar, infelizmente não funciona. E somos surpreendidos com a morte de nossos concidadãos nestas circunstâncias, que é a maior falha para uma comunidade, é as pessoas morrerem abandonadas, literalmente. É a maior falha que uma sociedade, que uma comunidade deve sublinhar para refletir o que é que nós podemos fazer, o que é que devemos fazer e permitam que eu diga, nós, comunidade religiosa, nós, comunidade civil, nós, Estado, nós não podemos permitir que os nossos vizinhos morram abandonados e que, passados meses, nós descobramos, por razões diversas, que essas pessoas acabaram por morrer abandonadas. É qualquer coisa. Se esses laços comunitários existissem e fossem efetivamente fortalecidos, provavelmente não teriam evitado esta morte, mas o alerta teria sido dado muito mais cedo. Aquela é a velha questão da mercearia, do café, da padaria, da farmácia, da pessoa que vai à missa ou que vai a outro sítio, ou seja, permitam que diga com aspas e a brincar, as vizinhas coscovilheiras, não é? A coscovilhice de boa vizinhança, vamos dizer assim. Tudo isto é muito importante para evitar que estas coisas aconteçam. E o que nós estamos a ver a acontecer cada vez mais é que isto está a desaparecer. A minha preocupação com o meu vizinho, independentemente de nos darmos bem ou mal, a minha preocupação com o outro, com o meu irmão, com o meu vizinho, está a desaparecer. Ou seja, nós estamos a fechar cada vez mais e depois estes casos estão a acontecer com maior frequência, em situações que nos devem fazer refletir. Porque nós temos de fazer alguma coisa, porque senão, com aquilo que temos dito aqui, da falta de resposta dos lares, da falta de resposta à terceira idade, na doença, no acompanhamento, nós estamos a ver que as pessoas se vão fechando sozinhas ou acompanhadas por outros familiares e acabam por morrer abandonadas. O teu apelo é para o combate à indiferença? O combate à diferença e desta vez eu digo aquilo que não costumo dizer ao contrário. Façam o favor de se meter na vida dos outros, não é? Façam o favor de se preocupar com os outros. Se um vizinho deixa de ir ao café, deixa de ir à padaria, eu vejo a persiana sempre fechada, eu vejo que há muito tempo que a casa não tem qualquer movimento, não vi ninguém a sair. Questionar o porquê. Questionar, exatamente, ou seja, não estar à espera que o mau cheiro, infelizmente, ou outra circunstância qualquer grave, leva a que as autoridades sejam chamadas para arrombar as portas e descobrir o cenário triste e que nos deve fazer preocupar e pensar. Como este que aconteceu a semana passada na Trofa. Vamos falar do período crítico de incêndios. Está aí o verão, já estamos aqui neste período crítico e já tivemos ontem esta situação grave em Lolé, provocou ferimentos em 4 bombeiros. É mais uma ocasião para deixar os alertas mais uma vez, deixar aqui para peço, que todos sejam responsáveis. E eu peço desculpa aos telespectadores, aqueles que nos acompanham, exatamente, mas não podemos fazer mais do que isso. Chamar a atenção para todos os nossos concidadãos, para terem comportamentos responsáveis na floresta. Esta coisa de ir no carro e lançar uma beata, de estar a fumar janela fora, ou de fazer um pequenino churrasco à beira da floresta, ou uma queimada, ou tantas outras coisas, máquinas agrícolas que às vezes são acionadas e provocam os incêndios. Isto para não falarmos daquela secção do crime, ou seja, dos fogos acionados por mão criminosa. Mas nós temos que ser todos agentes de proteção civil. Nós, obrigatoriamente, cada português, cada portuguesa tem que ser agente de proteção civil na sua casa, na sua rua, na sua região, não há outra maneira, porque nós, infelizmente,
quando os fogos começam, nós depois não sabemos como é que eles terminam. E nós temos, nestes dias que passaram, temos evocado Pedrógão, temos evocado Águeda, temos evocado tantos acontecimentos dramáticos para Portugal e para os portugueses e para os bombeiros, que não devemos acrescentar mais páginas negras. E por isso o que eu peço e apelo é que todos tenhamos comportamentos responsáveis e estejamos atentos para que os fogos não aconteçam. Porque depois, quando começam, temos os bombeiros no terreno para corresponderem ao que seja possível. E a minha solidariedade, o meu apoio, a minha oração, para que tudo corra da melhor forma com o Corpo dos Bombeiros e com os agentes da Proteção Civil. Nesta altura em que falamos, relativamente àquilo que foi preparado este ano e nos últimos meses, qual é a avaliação que faz à forma como está preparado o dispositivo para este ano? Assim, eu tenho acompanhado o famoso DECIR, o dispositivo que é preparado anualmente. Os governos, as autoridades, os bombeiros, a Proteção Civil, as Forças Armadas, todos os anos nós somos testemunhas que todos tentam corrigir os erros passados e tentam melhorar ainda mais aquilo que é o dispositivo no terreno. Mas, a certa altura, há condições que não são humanamente controláveis. E são sempre aquelas 3 condições da umidade, dos ventos e das temperaturas. E nós temos tido, nestes dias, no nosso país, picos de temperatura elevadíssimos. Agora, tanto desce como sobe, mas de um momento para o outro somos surpreendidos por um fogo. E isso, para o evitar, só a responsabilidade de todos e de cada um. De qualquer forma, o Ministro da Defesa veio garantir, entretanto, que as Forças Armadas estão preparadas para a prevenção e o combate aos fogos, o que não deixa de ser também, algo positivo da cena. Eu acho que reforma a confiança dos portugueses naquilo que é o dispositivo de combate aos incêndios, mas o que eu peço é que não comecem os incêndios, ou seja, que daquilo que depende de cada um de nós, não comecem os incêndios, porque depois de começar, existe o dispositivo, existem no terreno todas as forças possíveis e imaginárias, mas o melhor é que os fogos não acontecem. Nós estamos praticamente a entrar naqueles que são chamados os meses fortes de férias, julho e agosto. A próxima vez que vier aqui para fazer a sua análise semanal já estaremos em julho, o primeiro dia de julho. O que é que gostaria de refletir sobre algo que também o preocupa e que tem a ver com o número de acidentes de aviação no país? Cruzar duas coisas. Uma, nós temos há dias, vimos os números da Autoridade Nacional de Prevenção Rodoviária, peço desculpa se não for este o nome correto, e os números são assustadores. Os números de acidentes de aviação são assustadores. De moto, de carro, numa faixa etária jovem, é a adrenalina, é o arriscar, é a confiança demasiada na máquina, e nós temos que ser, e eu começo por mim, nós temos que ser mais responsáveis na estrada, naquilo que é a nossa segurança e naquilo que é a segurança dos outros com quem nos encontramos diariamente nas estradas. E nós temos que ter um cuidado redobrado. Venham os imigrantes, venham turistas, venham estrangeiros e as nossas estradas aumentam o perigo daquilo que significa a possibilidade de existirem acidentes. E permite-me colocar também aqui os afogamentos. E peço desculpa de lembrar só coisas negativas. E houve muitos agora em França, a propósito desta vaga de calor. Ou seja, nós temos que ter cuidado. Há praias com vigilância, há praias com nadadores salvadores, mas há muita praia de mar e de rio e que infelizmente não tenham essa salvaguarda e essa possibilidade de um salvamento em situação de emergência. E por isso eu apelo a que os pais, a que as famílias já sabem que o diabo é tramado, por segundos de distração uma criança morre afogada, segundos de distração. Seja na praia, seja numa piscina, seja onde for. E por isso toda a atenção é pouca para termos os jovens debaixo do olho e nós temos os mais velhos, temos que se sentir com maior responsabilidade em relação aos jovens, porque senão a época de verão, por um lado os incêndios, por outros acidentes de viação e por outros afogamentos, podemos, não quero ser agoirento, mas podemos ter uma conjugação de coisas muito negativas para as famílias e para os portugueses e nós temos que ser responsáveis e evitar que isto aconteça. Ficam esses alertas deixados aqui. Vamos falar do novo reitor da Universidade do Porto, Pedro Nuno Teixeira. Fez alguns anúncios, nomeadamente concluir 2 residências estudantis e também quer duplicar a oferta de camas. Gostaria de assinalar este feito, porquê? Primeiro porque é uma geração nova, não é? O novo reitor, o professor Dr. Pedro Teixeira, ele tem 52 ou 53 anos, somos coetários. E conheço há muitíssimos anos e, portanto, fiquei muito feliz com a sua eleição e com a possibilidade de testemunhar a sua tomada de posse e todos estes projetos. A Universidade do Porto, e permitam-me e desculpem-me as outras universidades, eu acho que é das melhores do país. Eu não digo que é a melhor, por respeito a todos os outros, mas é das melhores do país.
e nas últimas décadas nós temos que nos sentir orgulhosos das nossas universidades, em geral, não é? Públicas e privadas. Nós temos temos universidades, temos ensino superior de referência, e a Universidade do Porto tem, nos últimos tempos, nos últimos anos, tido um crescimento e uma notoriedade e uma importância no mundo universitário muito significativo. Ao referir aí a questão das residências universitárias, permita-me colocar, eu visitei ontem, e por isso dizer aqui, o campus da Caparica, que também está a terminar uma residência universitária, a Egas Muniz de dentária também na Caparica, também a aumentar a resposta das residências universitárias, ou seja, finalmente nós estamos a ver os frutos da sementeira. Porque durante muitos anos andávamos a chorar e a berrar e a gritar que eram precisas camas para universitários. E parece que finalmente se estão a concretizar. Ora, eu entendo isto. E eram ainda mais pelos preços que são pedidos aos estudantes. Porque, e aos estudantes e não só. Porque, de facto, o setor privado, desculpem, mas o setor privado morde um bocadinho nos preços, a favor. Morde muito nos preços. E eu desejo e espero que esta injeção de número de camas do setor público, vamos dizer assim, que ajude também a baixar aquilo que são os custos das residências universitárias, que é muito significativo para um jovem, para uma família, assumir esses custos. Por isso eu desejo ao Pedro Teixeira as maiores felicidades, todas as bênçãos, para que quer a Universidade do Porto, quer todas as universidades públicas e privadas, preparem bem o arranque do ano letivo, para que os jovens cumpram os seus sonhos. O Cardeal Américo Aguiar vai amanhã para Roma, para o consistório, uma reunião convocada pelo Papa Leão XIV. Vai reunir cardeais de todo o mundo. Qual é o objetivo? É verdade, o Papa está a cumprir aquilo que prometeu. Não se esperava outra coisa, como é óbvio, de os cardeais se reunirem com mais frequência para se conhecerem, para o Papa ouvir aquilo que é o nosso pensar sobre vários problemas que nos são colocados. Nós recebemos o trabalho de casa já há algum tempo, que eu não vou dizer qual é, mas recebemos o trabalho de casa de maneira a chegarmos a Roma e podermos estar preparados para nos pronunciarmos sobre as várias questões. Mas quando isto não pode dizer qual é, não pode dizer quais são os temas que vão estar em análise, é isso? Olha que não. Não. É assim um segredo do Estado do Vaticano. Por respeito àquilo que é a confiança que o Papa delega, mas acima de tudo vou muito expectante. Da outra vez, quando nós lá chegámos, o Papa, estávamos todos e o Papa pura e simplesmente disse: estou aqui para vos ouvir, o que nos colocou grande, enfim... Pressão. Agora já estamos menos pressionados, já estamos habituados, mas acima de tudo dizer que, levo Portugal inteiro no coração para o consistório, interrompi a minha visita pastoral ao Monte da Caparica, retomarei no dia 1 de julho, como já disse, mas confiante naquilo que é esta sensibilidade do Papa querer ouvir os cardeais do mundo inteiro para o ajudarem e assessorarem. Sobre não sabemos o quê, mas vai dizer-nos na próxima semana. Isso depois já posso dizer. Cardeal Américo Aguiar, muito obrigada. Muito obrigado. Boa semana, boa viagem até Roma. Muito obrigado.